Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, depois aí de 2 semanas, né, de tranquilidade, nós vamos então retomar as atividades, tá? Ontem eu postei uma atividade, né, sobre um vídeo que fala das raízes do Brasil e fala dos africanos e um questionário para vocês responderem. A nota já sai na hora de quanto vocês acertaram, enfim. Hoje ainda a gente está no mês da consciência negra, né? Então, eu vou ler para vocês uma reportagem, eu elaborei aí 8 questões e vocês vão responder. Façam com calma, com tranquilidade, tá bom? Não tem data de entrega, como vocês sabem, né? Então, vocês podem entregar aí quando vocês conseguirem fazer. E a gente vai se falando. Qualquer dúvida, me escrevam, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou disponibilizar a reportagem e esse arquivo lá no Class, tá bom? Para vocês. E as questões, tá? Então, vamos lá para a leitura. Vizinho do homem negro assassinado no Carrefour conta detalhes sobre o crime. A gente gritava: estão matando o cara, mas continuaram até ele parar de respirar, revelou Paulão Paquetá, que presenciou as agressões. Vizinho da vítima, Paulão Paquetá testemunhou o assassinato do homem negro no estacionamento do Carrefour, Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre, na quinta-feira, 19, véspera do Dia da Consciência Negra. João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, foi espancado até ser morto por seguranças do supermercado. Aí aqui tem uma imagem, né, embaçada do João Alberto sendo coberto, né, assim com um lençol já sem vida. Estava chegando no local na hora das agressões. Eu estava a uns 10 metros quando começou. Tentamos intervir, mas não conseguimos, relatou o vizinho da vítima. Segundo Paulão Paquetá, deixa eu arrumar aqui, a esposa da vítima, um homem negro, também viu o espancamento, mas foi impedida de intervir. Ela viu o marido sendo morto, lamenta. De acordo com ele, cerca de outros 8 seguranças ficaram cercando a área para impedir que as pessoas que tentavam para impedir que as pessoas que tentavam parar as agressões chegassem próximas ao local. Não pararam. A gente gritava: estão matando o cara, mas continuaram até ele parar de respirar. Fizeram a imobilização com o joelho no pescoço do Beto, tipo como foi com o americano George Floyd, assassinado por policiais neste ano nos Estados Unidos. O vizinho do homem negro assassinado no Carrefour também é presidente da Associação de Moradores e Amigos de Obirici e, segundo ele, estima-se que as agressões duraram cerca de 7 minutos. Alguns motoboys que filmaram o crime tiveram celulares tomados para não registrar toda a ação. Quando viram que ele parou de respirar, eles se apavoraram. Chamaram a brigada militar, que isolou ali e a SAMU tentou reanimar, disse o vizinho. Então, quando eles viram que o João Alberto estava, né, quando os seguranças viram que ele tinha parado de respirar, e eles acionaram a ambulância, né, a brigada militar, para tentar reanimar o João Alberto. Segundo o líder comunitário, o homem negro assassinado no Carrefour morava no IAP, um bairro nas proximidades do supermercado. Não é a primeira ocorrência do tipo, é a primeira de óbito. Todo mundo sabe que são os agressores, segurança do local mesmo. Então, eles sabem quem são os agressores mesmo, né? Denunciou. É muito difícil. Revolta pela maneira que ele foi morto brutalmente. Ser humano nenhum merece ser agredido daquele jeito, ter a vida ceifada de maneira tão bruta, tão animal, afirmou o vizinho. Então eles pegaram aí os depoimentos do vizinho, né, nessa reportagem, para saber com mais detalhes o que tinha acontecido, né, no caso da morte do João Alberto. Racismo é crime. Cenas como essa que acabamos de ver, esse acontecido no Carrefour, aqui é de ver, tá, gente? Cenas como essa que acabamos de ver, esse acontecido no Carrefour, em Porto Alegre, ainda são muito comuns no Brasil, infelizmente. Uma forma de conter o avanço do racismo no Brasil é sempre denunciar o agressor. Afinal, racismo é crime previsto pela Lei
7.716/89. A denúncia pode ser feita tanto pela internet quanto em delegacias comuns e nas que prestam serviços direcionados a crimes raciais, como as delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância, DECRAD, que funcionam em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí eu coloquei aqui o site, né, da onde eu tirei essa reportagem, disponível aí tem lá o endereço do Catraca Livre e o acesso que foi ontem, tá? 23 de novembro. E aí agora tem as questões. Qual o nome do vizinho de João Alberto que testemunhou as agressões? No texto, né, qual que é o nome dele? No trecho, segundo Paulão Paquetá, a esposa da vítima, um homem negro, também viu o espancamento, mas foi impedida de intervir. Ela viu o marido sendo morto, lamenta. A palavra lamenta se refere a quem? No trecho, quem lamentou a esposa de João Alberto ter visto ele morrer? Então, quem foi a pessoa que estava ali vendo a situação e falou, a mulher dele viu ele morrer? Quem falou isso? Tá bom? Quem lamentou esse ocorrido? Qual o sinal gráfico que indica as falas do vizinho? Então, a gente vê que no texto tem a parte que é o repórter, né, que escreveu, que redigiu, e tem a parte que são as falas do vizinho. Quais são os sinais que mostram as falas do vizinho? Que indicam que aquela fala não é do repórter, tá? Tem um sinal aí que indica, né, um sinal gráfico. Qual que é? Tá bom? Você vai responder. No primeiro parágrafo da reportagem, temos um resumo do texto. Retire do primeiro parágrafo as informações de onde, quando e como João Alberto foi morto. Então, onde? Né? Lá no primeiro parágrafo. Volta, lê o primeiro parágrafo com calma. Vizinho da vítima, Paulão Paquetá, testemunhou o assassinato do homem negro no estacionamento do Carrefour Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre, na quinta-feira, 19, véspera do Dia da Consciência Negra. João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, foi espancado até ser morto por seguranças do supermercado. Então, aqui, nesse primeiro parágrafo, a gente já tem todas as informações. Onde aconteceu o ocorrido, como aconteceu e quando aconteceu, tá? Então, você vai colocar aqui. Onde? Qual foi o local que aconteceu? Quando? Qual foi a data? E como o João Alberto foi morto, tá? Na questão 5. Segundo o vizinho, Paulão Paquetá, o que os seguranças fizeram quando João Alberto parou de respirar? Então, quando eles perceberam que no momento das agressões o João Alberto tinha parado de respirar, o que os seguranças fizeram? Né? Tá lá no texto, tá? Você acha que o caso da morte do João Alberto pode ser considerado racismo? Sim ou não e por quê? Tá bom? Em caso de situações de racismo, o que a reportagem indica fazer? Então, o que eles indicam aqui quando eles falam sobre o racismo é crime? O que eles indicam fazer quando uma pessoa presencia um caso de racismo, né? Então, você vai colocar aí, tá bom? Em caso de situações de racismo, já foi. A 8. Você já viu ou vivenciou alguma situação de racismo? Se sim, como foi? E o que você fez, tá? Então, aí é a sua resposta pessoal. Se você já viu, ou já vivenciou, ou já se percebeu numa situação de racismo e o que você fez. Ou se você nunca viu, nunca presenciou, nunca percebeu. Tá bom? Então, são 8 questões, mais a reportagem, tá? Vocês leiam com calma, já fiz a leitura aqui com vocês. Se vocês não entenderem alguma coisa, vocês leiam de novo. Mas é aquele mesmo estilo de reportagem que a gente viu dos respiradores, né? Só que a reportagem dos respiradores, ela é um pouco mais longa, né? Essa aqui é um pouco mais curta, porque ela pega só os depoimentos do vizinho do João Alberto, que é o Paulão Paquetá, que foi testemunha e ele viu, né, o que aconteceu, tá bom? E eu vou deixar esse arquivo disponível lá no Class. Se vocês tiverem dúvida com relação à atividade, me escrevam, tá bom? Para hoje é só isso. Respondam com calma, inicial maiúscula, sempre aquela, né? Aquilo que vocês já sabem de praxe, né? Inicial maiúscula, respeitem a pontuação, releiam a resposta de vocês para ver se está fazendo sentido e me envia, tá? Vocês podem fazer no caderno, tirar a foto, se vocês acharem mais fácil. Aí só põe a pergunta, né? O número da pergunta e responde. Então, 1 e a resposta, 2 e a resposta, né? Põe lá o leitura de reportagem.
a data de hoje, né, 24/11, um responde, dois responde, ou se você preferir, você pode responder no próprio arquivo que eu vou deixar disponível lá no Class, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, me escrevam e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana, se cuidem, né? O vírus continua aí circulando. Acredito que a gente não volta a ter aula esse ano presencial, né? Mas ainda estamos aí há um mês praticamente de finalizar as aulas, então vamos seguindo aí com as atividades da Semana da Consciência Negra, do mês da Consciência Negra, né, que é muito importante, tá bom? E a gente vai se falando. Beijo para vocês, boa semana e até breve. Tchau.